A Espanha, sem dúvidas, é uma das maiores e mais revolucionárias seleções desse século. Porém, olhando para o passado, a gente percebe que entre todas as campeãs mundiais, a Espanha sempre foi de longe a menos tradicional em Copas, com campanhas que não passaram nem perto de títulos ou de finais. No vídeo de hoje, a gente vai relembrar a história completa da seleção espanhola, das campanhas medíocres e muitas vezes traumáticas, até as campanhas lendárias e os vários títulos nos anos mais recentes. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Durante a maior parte da sua história, a Espanha viveu tendo apenas uma única boa lembrança da sua seleção, que foi o título da Euro de 64. Antes disso, o futebol espanhol tinha como principais feitos o quarto lugar da Copa de 50 e o lendário pentacampeonato europeu do Real Madrid, que mesmo não rendendo frutos para a seleção, fez o futebol do país ser respeitado no mundo todo. Assim como aconteceu na Itália nos anos 30, o futebol espanhol também foi muito usado como propaganda política, no caso pela ditadura do Francisco Franco, que usava o próprio time do Real como um símbolo de excelência espanhola. E assim como Mussolini tinha muita influência na seleção italiana, o Franco também influenciava muito a seleção espanhola. Para a Euro de 60, a Espanha tinha um timaço com nomes como Kubala, o Di Stéfano e o Rento, e com certeza seria uma das favoritas. Porém, o Franco proibiu a seleção de jogar contra a União Soviética, que era um país inimigo político da Espanha na época. E por conta disso, aqueles grandes nomes não tiveram nem a chance de disputar a Euro. Porém, a histórica edição de 64 chegou. E a Espanha foi a sede daquele ano. A seleção espanhola continuava forte, tendo Luis Suárez como principal jogador e chegou na final. E ironicamente, a adversária foi a União Soviética. A Espanha venceu por 2-1 e conquistou o histórico primeiro título europeu, mostrando que o futebol espanhol como um todo era um dos melhores do mundo. Depois daquele título, a expectativa era que a seleção espanhola entrasse no grupo das grandes seleções do futebol, porém isso não chegou nem perto de acontecer. Logo na Copa seguinte, em 66, a Espanha caiu na fase de grupos, e a partir dali, a seleção não se classificou para nenhuma grande competição durante 12 anos. Em 78, a Espanha voltou a disputar a Copa, mas caiu de novo na primeira fase. E em 80 voltou a disputar a Euro, mas também não passou da fase de grupos. Sem dúvidas, aquele período pós-título de 64 foi péssimo para os espanhóis. Porém, em 1982, a Espanha foi sede da Copa do Mundo e a expectativa para uma boa campanha voltou. Mas logo na estreia, a seleção decepcionou muito e ficou apenas no empate em 1-1 com a seleção de Honduras. No segundo jogo, vitória de virada por 2-1 contra a Iugoslávia. E no terceiro e decisivo jogo, derrota por 1-0 para a Irlanda do Norte. Mesmo com aquele desempenho muito abaixo do esperado, a Espanha conseguiu se classificar em segundo lugar. Porém, na segunda fase de grupos, mais uma vez a seleção jogou mal e terminou em último lugar, ficando de fora da semifinal. Mas 2 anos depois, a Espanha chegou em mais uma Eurocopa, e daquela vez, o alto nível do futebol espanhol, que não aparecia desde 64, voltou. Naquela Euro, a Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo, e depois de eliminar a Dinamarca na semifinal, a seleção chegou em mais uma final para enfrentar a histórica França do Platini. Porém, com uma falha histórica do goleiro Arconada, a Espanha perdeu por 2-0 e ficou com o vice. Naquele período, o futebol espanhol viu surgir mais uma vez um Real Madrid lendário, e que diferente do time dos anos 50, que tinha um elenco galáctico com várias estrelas mundiais, aquele Real dos anos 80 apostou na própria base, com jogadores jovens e de altíssimo nível, ficando conhecidos como La Quinta del Buitre e tendo o Emílio Butragueño como principal nome. Aquele Real foi a base da seleção na Copa de 86, e mesmo depois de estrear perdendo para o Brasil, o time se classificou em segundo lugar.
E nas oitavas, a Espanha protagonizou o que para muitos foi o melhor jogo da seleção na história das Copas até aquele momento. A adversária era a Dinamarca, que era a sensação daquela Copa e que tinha vencido o Uruguai por 6-1 na primeira fase. Naquele jogo, a seleção espanhola jogou muito e venceu por 5-1, com o Butragueño marcando absurdos 4 gols. Depois daquela goleada, a confiança na seleção voltou. Porém, logo nas quartas, a Espanha ficou no empate em 1-1 com a Bélgica e caiu nos pênaltis, em mais uma grande decepção para o futebol espanhol. 2 anos depois, a Espanha caiu mais uma vez na fase de grupos da Euro, e mesmo depois de se classificar em primeiro do grupo na Copa de 90, caiu logo nas oitavas, perdendo para a Iugoslávia. Era muito claro que o futebol espanhol precisava urgente de uma revolução, e por sorte, naquele período, o nome mais revolucionário da história do futebol era técnico do Barcelona, Johan Cruyff. Em 92, a Espanha não se classificou para a Euro, porém, naquele ano, o Barcelona venceu a Champions pela primeira vez. Aquele time do Barça já era muito impactado pelas ideias do futebol total levadas pelo Cruyff, e aquela ideologia de jogo teria impacto direto na seleção nos anos seguintes. Ainda em 92, a própria seleção espanhola voltou a se destacar, com o ouro olímpico conquistado em Barcelona, revelando nomes como Luis Henrique e Guardiola. Sendo coincidência ou não, a partir daquela era Cruyff no Barcelona, a seleção espanhola nunca mais ficou de fora de nenhuma grande competição e se tornaria uma das seleções mais influentes da história no século seguinte. Porém, antes da fase histórica da Espanha começar, a seleção viveu praticamente 10 anos de eliminações muito marcantes. Para começar, na Copa de 94, a Espanha chegava com um time de respeito, com nomes como o goleiro Zubizarreta, o Hierro, o Caminero e o Luis Henrique. A seleção se classificou em segundo do grupo, atrás da Alemanha, e atropelou a Suíça nas oitavas, vencendo por 3-0. Nas quartas, a adversária foi a favorita Itália. O jogo foi muito equilibrado e ficou empatado em 1-1 até o minuto 87, quando Roberto Baggio marcou o segundo para os italianos. E já nos acréscimos, a Espanha sofreu com um erro muito marcante de arbitragem. O Luis Henrique sofreu uma cotovelada no rosto dentro da área num lance claro de pênalti. Porém, o árbitro não marcou e o jogo terminou 2-1 para a Itália, naquela que até hoje é considerada uma das derrotas mais revoltantes da Espanha em Copas. Logo na Euro de 96, a seleção se classificou em segundo do grupo, mas logo nas quartas foi eliminada pela dona da casa Inglaterra nos pênaltis, e mais uma vez com muita reclamação com relação à arbitragem durante o jogo. Em 98, a seleção chegou na Copa da França, contando com Morientes e o Raul, que seria o principal nome do futebol espanhol nos anos seguintes. Porém, logo na estreia, a seleção perdeu por 3-2 para a Nigéria, com uma falha histórica do Zubizarreta. Na segunda rodada, empate em 0-0 com o Paraguai. E mesmo depois de golear a Bulgária por 6-1 no terceiro jogo, a Espanha terminou em terceiro lugar e foi eliminada logo na primeira fase. Por volta dos anos 2000, o futebol espanhol viveu a ascensão do histórico time do Valência e que teve impacto na seleção na Euro 2000, com nomes como Canizares e Mendieta. Naquela Euro, a Espanha jogou em um nível bem mais alto do que na Copa de 98. E mesmo perdendo na estreia para a Noruega, a seleção se classificou em primeiro lugar do grupo, com direito a uma vitória de virada contra a Iugoslávia por 4-3 no terceiro jogo, e que foi considerado como um dos melhores confrontos daquela Euro. Porém, logo nas quartas, a adversária foi a França, e depois de um jogo disputado, a Espanha perdeu por 2-1, com o Raul perdendo um pênalti no último minuto, em mais uma grande decepção espanhola. Mas, sem dúvidas, a maior revolta da história da seleção aconteceria na Copa de 2002. Naquele ano chegaram 3 futuros campeões mundiais, Casillas, Puyol e Xavi, e que se tornariam nomes simplesmente históricos na seleção. Além do futuro campeão Brasil, a Espanha foi a única seleção que venceu todos os jogos da primeira fase naquela Copa.
e chegou na fase final como uma das candidatas ao título. Nas oitavas, a seleção eliminou a Irlanda nos pênaltis, com o Cacilhas já mostrando que seria um goleiro lendário. Porém, chegaram às quartas. A adversária era a anfitriã Coreia do Sul, que tinha eliminado a Itália nas oitavas em um dos jogos mais polêmicos da história. E para o azar dos espanhóis, as polêmicas continuaram. A Espanha teve 2 gols legais anulados pela arbitragem, sendo um deles por supostamente a bola ter cruzado a linha de fundo antes do cruzamento, quando claramente não cruzou. Depois desses erros claríssimos, o jogo ficou no 0-0 e a Espanha caiu nos pênaltis. Parecia que a seleção espanhola sofria com uma maldição. Quando não perdia por erros individuais de grandes jogadores, sofria com erros bizarros de arbitragem. Em 2004, mais uma Eurocopa e mais uma grande decepção. Para aquela Euro, a Espanha contou com a chegada do Xabi Alonso e do Fernando Torres. Porém, mesmo depois de vencer a Rússia na estreia, a seleção apenas empatou com a futura campeã Grécia e perdeu para Portugal, terminando em terceiro do grupo mais uma vez e sendo eliminada de novo na primeira fase. E para fechar aquele ciclo maldito, a seleção chegou para disputar a Copa de 2006, contando com a chegada do Sérgio Ramos, do Davi Villa, do Iniesta e do Fábregas, além do técnico Luiz Aragonés, que tinha assumido a seleção depois da Euro de 2004 e que mudaria completamente a mentalidade espanhola. Mais uma vez a Espanha venceu os 3 jogos na primeira fase. Porém, logo nas oitavas, perdeu de virada para a França e foi eliminada. E durante esses vários anos de eliminações, o pensamento espanhol era apenas um: a seleção jogava como nunca e perdia como sempre. Mas diferente dos traumas anteriores, aquela campanha de 2006 e aqueles novos jogadores mostravam que o futuro da seleção espanhola poderia ser diferente. A Euro de 2008 chegou. E a partir dali, o futebol de seleções viveria a maior revolução do século. A Espanha mais uma vez chegava com um bom time, mas ainda abaixo das favoritas Alemanha, Itália e França. E já sem contar com grandes nomes como o Raul, por exemplo, que foi deixado de fora pelo Luiz Aragonés em uma decisão muito polêmica na época. Mas naquele período, o Xavi já era um dos melhores meias do mundo. E essa consolidação dele no Barcelona coincidiu com a ascensão do Iniesta, do Marcos Senna, do Fábregas e do estreante Davi Silva. E a escolha desses nomes pelo Aragonés mudaria para sempre a forma que o futebol é jogado no meio de campo. E a partir dali, o jogo de posse de bola e passes já começava a ser a principal identidade espanhola. Logo no primeiro jogo, a Espanha já mostrou que o nível do seu futebol tinha subido muito, e a seleção goleou a Rússia por 4-1, com 3 gols do Davi Villa, que seria o principal goleador espanhol durante aquela fase histórica. A seleção mais uma vez fez uma primeira fase perfeita e terminou líder do grupo. Porém, logo nas quartas, um confronto de muito peso contra a campeã mundial Itália, a mesma rival da revoltante eliminação da Copa de 94. O jogo ficou no 0-0 e foi para os pênaltis. E foi naquele momento que o Cacilhas saiu do patamar de um grande goleiro e se transformou em um verdadeiro santo da seleção espanhola. Ele defendeu 2 cobranças e a Espanha se classificou em uma partida que simbolizava uma grande mudança no futebol mundial. Aquele jogo mostrava o caminho que o futebol tomaria dali em diante. A derrota italiana simbolizava que a seleção da Itália e o futebol italiano como um todo já eram ultrapassados, e aquela vitória não só da seleção, mas do futebol espanhol simbolizava o futuro. A partir dali, a Espanha se tornou favorita ao título, e depois de mais uma vez atropelar a Rússia na semifinal, a seleção voltou para uma final de Euro. A adversária na decisão foi a favorita Alemanha, que tinha um dos melhores elencos do mundo. A seleção alemã era tida como favorita desde o início da Euro. Porém, depois do altíssimo nível dos jogos, a Espanha chegou para disputar aquela final de igual para igual. Mais uma vez, a partida foi muito disputada.
Porém, ainda no primeiro tempo, o Fernando Torres abriu o placar para a Espanha, no gol mais importante da seleção desde a final de 64. A Espanha manteve o resultado no segundo tempo com um jogo de domínio no meio de campo e garantiu a sua segunda Euro da história. Depois de 44 anos, a seleção espanhola era de novo campeã, e muito mais do que uma taça de Eurocopa, a Espanha conquistava a posição de seleção modelo para o mundo. Como já havia sido prometido antes da Euro, o Luiz Aragonês deixou o comando da seleção, e para o lugar dele chegou o Vicente Del Bosque, que já era um treinador muito vencedor no futebol espanhol. Naquele final de década de 2000, o Barcelona venceu mais uma Champions, e pela primeira vez sendo treinado pelo Guardiola, e o tic-tac teria ainda mais influência na seleção. Além disso, ainda em 2009, o Cristiano Ronaldo chegou no Real Madrid, e a partir dali começaria a era Messi-Cristiano, que mesmo não sendo uma rivalidade entre jogadores espanhóis, aumentaria muito a audiência para jogos do campeonato espanhol e a La Liga se tornaria uma marca de muito mais peso no mundo. Ainda em 2009, a Espanha disputou a Copa das Confederações, tendo Piqué e Busquets como novidades. E depois de vencer os 3 jogos da primeira fase, a seleção se tornou a primeira na história do futebol a vencer 15 jogos consecutivos, e além disso atingiu a marca de 35 jogos sem derrota. Porém, mesmo sendo muito favorita para chegar na final, a Espanha caiu nas semis para os Estados Unidos e terminou em terceiro lugar. Mesmo assim, a seleção chegou como uma forte candidata ao título da Copa de 2010. Mas, diferente do que tinha acontecido nas últimas Copas, a Espanha estreou com derrota, perdendo por 1-0 para a Suíça. E depois daquela estreia ruim, o fantasma das antigas decepções voltou. Porém, logo no segundo jogo, a Espanha contou com o Villa sendo muito decisivo, marcando 2 gols na vitória por 2-0 contra o Honduras. E na última rodada, com mais um gol do Villa e outro do Iniesta, a Espanha venceu o Chile por 2-1 e garantiu o primeiro lugar do grupo. Nas oitavas, o adversário foi Portugal, da estrela da Liga Espanhola, Cristiano Ronaldo. Mas a Espanha marcou o gol da vitória no segundo tempo, mais uma vez com o Villa. Nas quartas, contra o Paraguai, a Espanha viveu a partida mais difícil daquela campanha. Mas, depois de um pênalti perdido para cada lado, mais uma vez o David Villa garantiu 1-0 e a classificação da Espanha para a semifinal. Nas semis, a adversária foi de novo a Alemanha, que tinha goleado a Inglaterra nas oitavas por 4-1 e a Argentina nas quartas por 4-0. Mas daquela vez a Espanha jogou melhor, continuou sem sofrer gols e já na parte final do jogo abriu o placar, com um histórico gol de cabeça do Puyol. E pela primeira vez na história, a seleção espanhola chegava em uma final de Copa. Na decisão, a adversária foi a Holanda, considerada por muitos como o time com o melhor futebol daquele Mundial. Desde o início do jogo, a Holanda já mostrava que aquela final seria um confronto muito físico, e aquele jogo mais duro praticado pelos holandeses atrapalhou muito o futebol criativo da Espanha. Porém, mais uma vez, a seleção espanhola não sofreu gols, muito por conta da defesa do Casillas no chute do Robben, que sem dúvidas é até hoje a defesa mais importante de um goleiro espanhol em Copas. Na prorrogação, a partida continuou 0-0, até que no minuto 116, o Iniesta recebeu o passe do Fábregas e marcou o gol mais importante da história da Espanha. A seleção venceu por 1-0 e foi campeã. Um título simplesmente histórico e que premiava jogadores que simplesmente mudaram o jogo, e o tic-tac espanhol se tornou sinônimo de jogo bonito e títulos. Depois da conquista do título mundial, a Espanha continuou imbatível e chegou na Euro de 2012 como favorita absoluta ao bicampeonato. A seleção se classificou de novo em primeiro do grupo, eliminou a França nas quartas e Portugal na semifinal. Mais uma vez, a seleção espanhola chegava em uma final de Euro, e naquele jogo contra a Itália mostrou que continuava sendo a melhor do mundo e que não tinha nenhuma adversária europeia por perto.
A Espanha venceu goleando por 4-0 e pela primeira vez na história, uma seleção vencia 2 Euros consecutivas. A Espanha continuava sendo o espelho para o mundo, porém aquela geração lendária estava envelhecendo e um sinal de alerta foi a Copa das Confederações de 2013. Finalmente a seleção conseguiu chegar na final, porém naquela decisão foi atropelada pelo Brasil e perdeu por 3-0. E um momento ainda pior viria um ano depois. Chegando na Copa de 2014, a Espanha voltou a viver uma grande decepção. A seleção chegou confiante no Brasil, porém, logo na estreia, foi atropelada pela Holanda e perdeu por 5-1, com os holandeses parecendo sentir o sabor da vingança pela final de 2010 em cada um dos gols que marcavam. Aquela derrota mostrava que o auge daquela geração histórica tinha passado, e depois de perder do Chile por 2-0, a Espanha foi eliminada mais uma vez na primeira fase da Copa, em um dos maiores vexames de uma seleção campeã do mundo. Na última rodada, o time venceu a Austrália, com o Villa marcando um dos gols e se despedindo da seleção como o maior artilheiro da história. Para a Euro 2016, muitos nomes campeões mundiais ainda faziam parte do elenco espanhol. Porém, a seleção não foi bem e caiu logo nas oitavas, perdendo para a Itália, naquela que acabou sendo a última competição com o lendário Vicente Del Bosque no comando. Quem assumiu a seleção a partir dali foi o Lopetegui e a Espanha melhorou, e inclusive goleou a Argentina por 6-1 poucos meses antes da Copa da Rússia. Porém, dias antes da estreia no Mundial, foi vazada uma informação de que o Lopetegui assinaria contrato com o Real Madrid logo depois da Copa. Aquela notícia foi muito polêmica para a seleção, que demitiu o treinador e passou a ser comandada pelo Hierro durante o Mundial. Mas depois de se classificar mais uma vez em primeiro do grupo, a Espanha caiu logo nas oitavas, perdendo para a Rússia nos pênaltis, naquela Copa que marcou o fim da geração de ouro espanhola e o início de uma nova fase. Depois do fiasco na Copa, o Luís Henrique assumiu como treinador, e com ele a Espanha voltou a jogar bem e voltou a competir entre as grandes seleções. Na Euro 2021, a Espanha formou uma seleção bem diferente da campeã mundial. O nível de jogo não era tão encantador como na geração anterior, mas se mostrou muito eficiente e a Espanha chegou em mais uma semifinal. Porém, depois do empate em 1-1, a seleção espanhola perdeu para a futura campeã Itália nos pênaltis e foi eliminada. Ainda em 2021, a seleção foi vice-campeã da Nations League, perdendo a final para a França. E em 2022, chegou para mais uma Copa do Mundo, tendo vários nomes jovens que começavam a se destacar, como Pedri e Gavi, e além deles, nomes não tão jovens, mas que atingiam o nível mais alto da carreira naquele período, como Dani Olmo e Rodri. Logo na estreia, a Espanha aplicou a maior goleada daquela Copa, vencendo a Costa Rica por 7-0. Porém, depois de empatar com a Alemanha e perder para o Japão, a seleção se classificou apenas em segundo do grupo e caiu de novo nas oitavas, perdendo para o Marrocos nos pênaltis. Era muito claro que aquela jovem geração tinha muito potencial, mas ainda não estava pronta para uma grande competição. Depois da Copa de 22, a seleção passou a ser comandada pelo Luis de la Fuente e logo em 2023 venceu a Liga das Nações, derrotando a Croácia na final. E se na Copa do Catar a seleção ainda se mostrava crua para uma grande competição, na Euro 2024 a história espanhola foi bem diferente e a seleção voltou a jogar em um nível altíssimo. Para aquela Euro, a Espanha contou com alguns jogadores muito experientes e 2 jovens estrelas no ataque, Nico Williams e Lamine Yamal, que era uma das maiores jovens promessas de todos os tempos. Desde o início da Euro, a Espanha já mostrou que brigaria pelo título e se classificou com 3 vitórias no grupo mais difícil da primeira fase. Depois de eliminar a Geórgia nas oitavas, a seleção chegou nas quartas para enfrentar a dona da casa Alemanha, num jogo que para muita gente seria a final antecipada.
E depois do 1 a 1 nos 90 minutos, o Merino marcou o gol da vitória espanhola no minuto 119 da prorrogação, e mais uma vez a Espanha se classificava para uma semifinal de Euro. Na semifinal, a adversária foi a melhor seleção do mundo, a França. A seleção espanhola saiu atrás no placar, com o Kolo Muani marcando para a França. Porém, mais uma vez a jovem estrela Lamine Yamal marcou para a Espanha, em um dos gols mais bonitos daquela Euro. Ainda no primeiro tempo, o Dani Olmo marcou o gol da virada. A Espanha segurou o resultado e se classificou para mais uma final de Euro. O dia da final chegou, a adversária foi a Inglaterra. A Espanha era sem dúvidas a melhor seleção daquela Euro, e logo no começo do segundo tempo, abriu o placar com o Nico Williams, e que era sem dúvidas um dos principais nomes do time. A Inglaterra empatou com o Cole Palmer, porém, pouco antes de mais uma prorrogação, a Espanha marcou o segundo com o Oyarzabal e garantiu a vitória por 2 a 1. A Espanha se isolava como a maior campeã da história da Eurocopa, com 4 títulos, voltando para o patamar de melhor seleção do mundo. E para completar aquele ano histórico, poucos dias depois daquela final, o futebol espanhol mostrou que mais uma excelente geração de jogadores se formava, com a conquista de mais um ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. E mesmo perdendo a final da Liga das Nações para Portugal no ano seguinte, a seleção espanhola voltou a figurar entre as gigantes do futebol. Mas, na sua opinião, todos esses títulos recentes da Espanha são suficientes para a seleção ser considerada uma das grandes, ou aquele passado sombrio faz da seleção apenas mais um azarão em grandes competições? Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!